Vinícius Torres Freire, jornalista, colunista de economia e política da Folha de São Paulo, colunista também do Nova Manhã, fala hoje sobre a recuperação das maiores economias do mundo e a relação que isso tem com os preços aqui no Brasil, né? O que tem a ver a economia da China, dos Estados Unidos, com o preço daquilo que a gente vai fazer em casa, o preço da carne, dos eletrônicos, do óleo de soja aqui no Brasil? O Vinícius Torres Freire volta a esse assunto porque, Vinícius, a recuperação das economias no mundo parece que está um pouco mais rápida do que se esperava e isso pode até pressionar a inflação aqui no Brasil. É isso? Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo. A gente vai voltar a falar de inflação aqui. A gente estava com uma visão um pouquinho mais otimista, quer dizer, menos pessimista faz um mês. Agora, novas notícias boas lá no resto do mundo podem ter influência ruim aqui no Brasil. Há um exemplo bem concreto: o preço do vergalhão de ferro para fazer obra de casa e prédio, aquelas tiras de ferro para fazer pilar, fundação, subiu mais de 100%, 130% em um ano. Você vai comprar isso para fazer para casa, a empresa vai comprar, subiu 130%. É um preço essencial para custo de casa. O preço do cobre está no nível mais alto em 10 anos. Tem cobre em muita coisa. Na fiação da casa, no eletrônico, no carro, nos eletrodomésticos. Preço de soja e milho nos níveis mais altos em 8 anos. Isso significa que o óleo de cozinha está mais caro, frango está mais caro. O frango é o milho em pé, né? Milho vivo andando. O frango é feito basicamente de milho. As carnes, em geral, estão ainda mais caras, né? Subiram 60%, 70% em um ano, quer dizer, um horror. Ninguém está comendo mais carne de boi é uma coisa de luxo. E a gente já falou disso aqui. Parece que a evolução dos preços poderia dar uma acalmada, mas não está dando. E o que aconteceu? Por que essa acalmada, porque esse cenário parece que está se invertendo? A recuperação da economia mundial está mais rápida do que se previa. Isso é ruim. Não, porque a economia dos países ricos e maiores andando mais rápido é bom para o Brasil. Mas só que a economia dos Estados Unidos está crescendo bem mais rápido do que se esperava. Vai ter recuperação lá porque os americanos estão se vacinando rapidamente. E o governo está soltando muito dinheiro para estimular a economia. Eles estão soltando pacotes do tamanho, eles aprovaram agora 1,9 trilhão de dólares. 1,9 trilhão de dólares para estimular a economia deles. O que é isso? É uma quantidade de dinheiro maior do que a economia brasileira produz em um ano inteiro, muito mais. A economia da China cresceu, se recuperou muito mais rápido que todo mundo antes e continua bem, e a Europa está começando a engrenar. Então, o mundo rico e das economias grandes está voltando ao normal, pelo menos em ritmo de crescimento. E quer recuperar o tempo perdido, que se perdeu no ano passado, no começo desse ano. Então, eles estão querendo correr mais rápido para recuperar o prejuízo. A produção do mundo não está dando conta. Quer dizer, você tem uma economia crescendo mais rápido, demandando mais coisas, mais produtos, mais matéria-prima, mais ferro, mais petróleo, mais tudo, mais comida, e a quantidade de produção continua mais ou menos estável. E, além do mais, para produzir, é preciso transportar tudo isso, estocar tudo isso. E o transporte e o estoque está ficando mais caro. Então, tem uma demanda maior, um consumo maior, mais uso de transporte, mais uso de lugar para estocar, que a gente não pensa muito, né? Mas essas coisas fazem com que o produto, a matéria-prima, fique mais caro. E tem também muito produto que já foi muito consumido na epidemia, como chip, semicondutor, que tem qualquer aparelho eletrônico, qualquer tipo de aparelho automático. Tem computador, tem máquina de lavar, tem em carro. E esse consumo de eletrônicos aumentou na epidemia e agora, com a recuperação econômica, com a perspectiva de mais vendas, continua em alta. E ainda por cima, se prevê uma alta de consumo depois de um ano de contenção. Muita gente remediada ou rica, que manteve a sua renda, que não gastou muito antes da epidemia, quer tirar o atraso do consumo. Então, muita empresa, com medo de faltar produto para atender essa demanda, precisa de mais matéria-prima, está comprando por toque, por conta e fazendo estoque. Então, aumenta a procura de novo, a produção é limitada por um tempo, então os preços sobem. Então, tem uma pressão de inflação no resto do mundo em produtos que o mundo inteiro consome e são produtos cotados em dólar. Então, influencia aqui, mesmo que a gente não esteja consumindo. Agora, Vinícius, também tem quem pode especular com preço, aproveita esse momento também, né?
Sim, porque não é só a pessoa que, as pessoas, as empresas que querem aproveitar a alta para dizer que não tem estoque, cobrar mais. Acontece isso, está acontecendo isso na China. E o governo da China, inclusive, está fazendo pressão, está fazendo investigação sobre isso. Mas você pode investir, fazer uma aplicação financeira em commodities. O que é commodity? São essas mercadorias padronizadas e de negociação internacional. Por exemplo, ferro, petróleo, grão, tudo isso é chamado de commodities, e esses preços você pode. E essas mercadorias se transformam em contratos financeiros. Você pode investir na alta do preço do petróleo. Então tem muita gente, quando você investe nisso, você também pressiona o preço. Então tem gente investindo nisso, fazendo uma aplicação financeira em commodities para garantir que a sua renda não seja comida pela inflação, e então isso ajuda a elevar os preços, faz mais uma pressão. E tem produtor que está segurando a produção. Petróleo, por exemplo, que é em parte controlado por um cartel de grandes produtores. No ano passado, esses grandes produtores, países árabes, Rússia, etc., diminuíram a produção porque o preço caiu muito logo depois que começou a epidemia, porque o consumo mundial diminuiu muito. Então, eles reduziram o preço para reduzir a produção para manter o preço num certo nível. Agora que o consumo está aumentando e vai aumentar mais, eles ainda não aumentaram a produção. Mais um motivo para fazer pressão em uma mercadoria fundamental, que é petróleo, que influencia desde o preço da gasolina e diesel, que é o mais óbvio, até de plástico, de produto químico, de fertilizante. Fertilizante influencia o preço da agricultura, e aí você já viu, né? É uma cadeia de aumentos. Agora, isso bate aqui no Brasil. A princípio a gente fala, isso não pode ser bom para o Brasil, porque a gente é um país exportador de commodities, e todo esse movimento de crescimento pelo mundo, isso não nos beneficia em tese, Vinícius? Beneficia muita gente aqui no Brasil e muita gente relacionada à produção dessas commodities. A gente vende petróleo, nós somos um exportador de petróleo também. A gente vende principalmente ferro, grão, soja, milho, carne. Então, tudo isso está com um preço alto em dólar e, além do mais, tudo isso, o dólar está caro. Então, esses produtores estão ganhando duas vezes. Porque a gente nunca teve uma situação assim em que o preço das commodities está alto e o preço em dólar delas está alto e também em reais está alto. Em geral, quando esses preços das commodities sobem, o dólar fica mais barato aqui. Não aconteceu dessa vez. Uhum. Então, esses setores da economia estão faturando bem. Alguns custos deles aumentaram também, porque quem produz grão compra fertilizante. Fertilizante a gente paga um pouco mais caro, mas só que esses setores estão ganhando muito dinheiro, os lucros dessas empresas, desses setores estão aumentando, as regiões em que vivem dessa produção, relacionadas a essa produção, que é o agronegócio e a indústria relacionada ao agronegócio, estão ganhando dinheiro. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de crescimento por causa disso, sim, mas tem esse outro lado, e que é bom, mas tem esse outro lado que é o da pressão de preço. Essa pressão vai continuar? Não vai ser tão acelerada, a gente já falou disso, até porque por um motivo ruim, né? Porque a economia brasileira está andando devagar, quase parando ainda. Quando a economia não anda tão rápido, a pressão de preços tende, em geral, mas nem sempre, a ser menor. Mas ainda assim é ruim porque a gente teve uma alta de inflação rapidíssima de final do ano passado para cá, e a gente vai ter uma aceleração menor. Mas como os preços já estão lá em cima, se eles subirem um pouquinho mais, a coisa fica ruim, mesmo que a subida não seja tão rápida como foi do final do ano passado para cá. Então, a gente tem essas contradições aí. Alguns setores ganhando, algumas regiões do Brasil vivendo bem, progredindo, mas a gente tem essa pressão de preços, principalmente na comida, que é um problema, porque a comida, desde o começo do governo Bolsonaro, subiu 3 vezes mais rápido que o salário médio, para quem ainda tem salário. Então, para pobre que gasta a maior parte gasta mais em comida, essa subida tirou o poder de compra de qualquer outra coisa, se é que ainda tem poder de compra, né? É preciso que o crescimento, que até vem animando um pouco alguns analistas que têm visto um crescimento aí talvez um pouco
mais rápido e maior do que o esperado para esse começo de ano, que esse crescimento se dê de uma forma mais uniforme, que não pegue só alguns setores da economia, beneficiados aí pela alta das commodities, mas que também pegue o setor de serviços, principalmente, que é o setor que mais emprega aqui no Brasil e que ainda não começou uma reação mais forte nessa retomada durante a pandemia. Vinícius, obrigado por hoje, boa terça para você, até semana que vem. Boa semana, Mauro, até mais.